A gente vem destacando uma série de impactos que a pandemia e a crise política provocaram na vida da população. E uma pesquisa que analisou a insegurança alimentar, né, no Brasil em 2020, dentro desse contexto, revela que o cenário da fome é ainda maior entre mulheres e negros. 116 milhões de pessoas não têm acesso pleno e permanente à alimentação. É inacreditável, a gente vai falar sobre esse assunto com o Douglas Belchior, que é historiador e porta-voz da campanha Tem Gente com Fome. Otávio Guedes está aqui comigo, acompanha essa conversa. Douglas, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto com a gente. E eu começo te perguntando sobre a campanha, a importância dessa mobilização da sociedade civil, né, no momento em que há um apagão do governo, né? O governo não consegue nem viabilizar o seu novo programa social, com o aumento do ticket médio do Bolsa Família. Então, a importância da sociedade civil para dar esse apoio às pessoas que estão precisando. Bom, muito bom dia. É uma situação absolutamente lamentável em todo o país. Nós que acompanhamos o dia a dia em diversas, dezenas, centenas de comunidades, percebemos o quão grave a situação está e o quanto a inoperância do governo agrava isso, né? E as campanhas de solidariedade têm sido fundamentais. É uma pena que no Brasil tantos milhares de famílias dependam da ajuda mútua e não da ação do Estado, que é aquele que tem envergadura, condições de colocar em práticas políticas para resolver o problema ou atender à necessidade de milhares e milhares de pessoas. Mas as campanhas têm sido fundamentais, são várias campanhas hoje colocadas em prática no Brasil. A campanha Tem Gente com Fome é uma delas, que já alimentou nos últimos 3, 4 meses, Júlia, quase 600 mil pessoas em todo o país. Douglas, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Qual é o perfil de quem está com fome hoje nas comunidades? Porque na pandemia surgiu aquele profissional que ele nem estava, ele nem era visível ali nos programas, porque ele não estava na linha, na miséria ali, na vulnerabilidade para passar fome, não estava no mercado formal, então ele não era visto ali pelo governo, pelos programas sociais. São essas pessoas que estão agora no mapa da fome agora? Você sabe, Guedes, que no começo da pandemia, quando o movimento social brasileiro todo se voltou e se mobilizou para cobrar do governo políticas de assistência, o auxílio emergencial, nós descobrimos, e inclusive setores do governo não tinham essa informação, porque o cadastro único tinha sido abandonado, né? Quase 30 milhões de pessoas que não constavam nos cadastros oficiais do governo. E nós, no trabalho diário, percebemos um volume muito grande de pessoas indocumentadas, pessoas que, apesar de necessitarem de apoio do Estado, nunca tinham feito cadastro, nunca tinham procurado. Muitas pessoas, e não são poucas, não, têm pouca informação até para ter acesso aos serviços e ao apoio mais básico do Estado. A situação social ela é dramática e quando as pessoas não têm acesso a trabalho, obviamente a insegurança alimentar muda muito. Se você fizer uma comparação entre aqueles que têm trabalho formal e o trabalho informal, as pessoas que têm trabalho informal aumentam em 4 vezes a gravidade da situação social e fica muito mais frágil, né, fragilizado e próximo da insegurança alimentar e da fome. Então, não tem nenhuma dúvida que o Estado cumpre um papel fundamental em atender essas pessoas. É isso, o Brasil é um país continental que conseguiu formular políticas para atender um contingente imenso de pessoas empobrecidas e, ainda assim, milhares de pessoas ficaram fora desse olhar, né, desse cuidado e do alcance das políticas públicas. Douglas, vamos dividir aqui com você, com o nosso assinante, Otávio, essas imagens que o Jornal Extra fez. São imagens que sintetizam essa situação sobre a qual o Douglas está falando, as pessoas sem ter o que comer, então buscando ali a pele da carne, né, buscando os ossos, buscando o que sobra para poder se alimentar. Tem também a capa do jornal, que foi uma capa que repercutiu muito
tristeza, né, que a imagem nos traz, da pessoa procurando ali, dando jeito de garimpar nos ossos o que pode comer. E você falava comigo, Douglas, ontem a gente conversou um pouco e você dizia que você tem histórias sobre isso, né? Histórias de pessoas que estão tentando dessa maneira, infelizmente, como a gente viu, sobreviver. A solidariedade é a marca fundamental do povo brasileiro, Júlia. A dificuldade da vida, a insegurança alimentar, ela infelizmente acompanha a realidade brasileira de milhares de pessoas, infelizmente desde sempre. Nós tivemos momentos de melhora desses índices e a gente vive agora uma movimentação contrária, né, de aumento da fome e da miséria. Agora, a solidariedade que nos trouxe até aqui, eu acho que isso é fundamental. Então, nós temos histórias em muitas cidades, em muitas comunidades, nós atendemos mais de 400 territórios, localidades em todo o país. Uma cesta básica, às vezes a gente consegue atender uma quantidade pequena de famílias na comunidade e eles conseguem fazer, essas pessoas fazem com que esse alimento se multiplique em cozinhas comunitárias, partilhando o alimento. A nossa campanha tem também uma definição política de destinar parte do recurso para comprar alimento da agricultura familiar. Então, além de o alimento chegar na mesa de quem mais precisa, ela passa por essa cadeia da produção no campo, que também foi muito atingido, né, pela pandemia. O recurso vai até a comunidade, a própria organização comunitária identifica o local onde a compra vai ser feita e a grande maioria das compras são feitas em armazéns, em pequenos comércios, em pequenos mercados, fazendo com que a economia daquele local também se aqueça e garantindo eventualmente empregos, né? Tem um caso muito bonito na capital do Acre, que o mercadinho fecharia há 4 meses atrás, mas graças à compra de 300 cestas básicas para aquela comunidade que nós temos feito nos últimos meses, o mercadinho não fechou, as pessoas mantiveram o seu emprego e a gente conseguiu então criar um impacto local muito importante. O que a gente defende na nossa campanha, Júlia, primeiro a vontade de que não haja necessidade de que ela aconteça. Para isso é preciso liderança do governo, é preciso um governo que tenha como missão enfrentar a fome, é preciso trabalhar para o aumento de renda, oportunidade, emprego formal para as pessoas ou políticas públicas que venham a atender a necessidade. Na pandemia, mais de 40 milhões de crianças e jovens ficaram sem acesso à escola, logo sem acesso à merenda. E a política de destinação desses alimentos alimentam as famílias, ajudam, né, na alimentação mensal, diária daquela família, deixou de ser oferecido. E o fortalecimento da agricultura familiar, né? O Brasil é um dos países que mais produz alimento no mundo. Não é possível não se revoltar com essa realidade de pessoas pegando ossos para comer num país que produz tanto alimento. Então, eu acho que o papel da sociedade civil é continuar se mobilizando, exercitando solidariedade ativa, ao mesmo tempo que cobra o governo, cobra a responsabilidade daqueles que dirigem o cofre do Estado e que deveriam estar investindo agora, nesse minuto, em enfrentar a fome de milhares de famílias, crianças, mulheres que sofrem com isso em todo o país. Douglas, como é que as pessoas estão se virando com botijão de gás? Porque, assim, ou compra comida ou compra botijão de gás, que está R$100. Como é que vocês estão encarando casos de gente que vai ter a comida e não vai ter o botijão? Guedes, a gente também tem visto cenas apavorantes e tristes de acidentes domésticos, né? Acidentes com pessoas que se queimam, que inclusive já houve mortes em função de a pessoa não ter gás em casa e voltar a se alimentar a partir, né, do fogão a lenha, ou de fogueira, ou de aquela tradicional forma de cozinhar alimentos com álcool, com querosene. Isso é um absurdo. É a solidariedade que vem salvando essas vidas e que tem sido a marca fundamental. As pessoas têm cozinhado uma na casa das outras. Em situações mais radicalizadas, é isso que tem acontecido. A outra coisa é as pessoas investindo em alimentação industrializada, em alimentação fria, né? É muito grave e há em diversas comunidades trabalhos de arrecadação de recursos e diálogo com pequenas distribuidoras de gás. Agora,
é isso. O gás chega caro na ponta, chega caro naquele comerciante que distribui na comunidade. Então, muitas vezes não há o que fazer, a não ser buscar recursos para dar conta de pagar o preço do gás. A pressão social em relação a esse tema também é fundamental. Douglas, para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas podem colaborar? Olha, nós temos uma plataforma com o nome de Tem Gente com Fome. Aliás, é um poema do Solano Trindade, um poema bonito de um poeta histórico importante para a comunidade negra no Brasil. Tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer, é a mensagem. Tem uma plataforma, temgentecomfome.com.br, você acessa, pode fazer a sua contribuição. Nós já arrecadamos em 6 meses 19 milhões de reais, já atendemos quase 600 mil pessoas em todo o país e a gente pretende manter essa campanha pelo menos até o Natal, em que pese o fato de a gente achar que, infelizmente, esse problema não estará resolvido até lá, mas solidariedade ativa, comunhão, partilha, essas são as palavras de ordem, além de pressão junto ao governo para que o Estado cumpra a parte dele, né, Júlia? Nós não podemos conviver com a fome. Não tem nada eminentemente mais político do que a fome. E a gente sabe que no Brasil a fome ela é decorrência de políticas, ela não é uma coisa natural, né? Nós não vemos um país que não tem recursos para dar conta de alimentar a sua população. Então, é prioridade mesmo, é escolha política a fome no Brasil. Isso a gente não pode aceitar. Douglas, me bateu uma dúvida. Vocês arrecadam o dinheiro e compram o alimento e dão a cesta básica, ou vocês têm aquele instrumento que dá um cartão plástico e a pessoa com o dinheiro compra o que ela está realmente necessitando? São as duas opções e a decisão é feita pela própria comunidade. Então, há organizações comunitárias que preferem o que nós chamamos de cesta seca, né? A caixa de alimento tradicional, outras preferem o cartão alimentação. Muitas das cestas secas, da cesta básica tradicional, Guedes, vai acompanhado de alguns utensílios e que não são habituais, como, por exemplo, absorvente para as mulheres, que é uma reivindicação muito forte, né? Fralda descartável para as crianças também. Então, isso, a comunidade, ela destina o recurso para compra a partir das suas características e necessidades. E tem também a opção do ticket de alimentação, que a pessoa vai no mercado e compra eventualmente aquilo que mais precisa, além dos produtos orgânicos ou frutos do trabalho da agricultura familiar. 1/3 do recurso da campanha a gente investe em alimentos orgânicos ou da agricultura familiar, e aí chega também essa cesta de legumes, verduras e frutas na casa da pessoa.